Eu chamo aqui para fazer uso da palavra o companheiro Oswaldo. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fique à vontade. Se apresenta, Oswaldo. Bom, me chamo Oswaldo Cruz, sou daqui de Osasco, moro no Copromo Jardim Piratininga, uma construção de 1000 moradias feita em parte com mutirão, né? Minha pegada sempre vai ser autogestão e cooperativismo, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque para a gente discutir produção industrial, recurso energético, consumo consciente, dentro dessa questão da sustentabilidade, né, o companheiro aí falou de R$ 1.500, né? A média do salário dos trabalhadores bancários, acho que é mais ou menos isso, né? E o nosso salário mínimo real, quanto que é? 2.500 e pouco, né? Então nós estamos fora dentro da pegada, porque eu acho que o salário mínimo está 600 e pouco, a média salarial dos trabalhadores é 1.500 e a gente está muito longe de atingir os 2.500, né? Porque se a gente não se organizar, o que sempre vai acontecer com a gente? O patrão vai dominar e a gente vai continuar nesse mercado de trabalho, nesse mercado que tanto fala, se a hora que vier essa sustentabilidade, ou economia verde, isso aí é falácia, que o trabalhador vai continuar não tendo sustentabilidade. Então eu gostaria que companheiros aí, a companheira que hoje é a nossa secretária, eu acho que está de parabéns, porque eu acho que quando os sindicatos metalúrgicos põem uma companheira para ser secretária aqui, a gente pegou a Dulce, que era de outro campo, de outro município e tal, uma companheira excelente, porque eu acho que hoje se eu participo de algumas coisas aí, é porque a Dulce trouxe para a gente aqui para Osasco, principalmente a exclusão. Eu acho que aquele mapa de exclusão da cidade de Osasco, ele é importante para todo mundo, todo trabalhador saber daquilo. Aquele livrinho eu acho que tem que ser reeditado, né, para a gente poder ver, porque o governo no Emílio aqui, ele deu um passo muito grande aqui, para a gente fazer um bocado de coisa aqui em Osasco. É esse livrinho, é o livrinho, por exemplo, que tem lá da habitação. Outro livro importante é Osasco 50 anos. Quem participou desse debate foi muito importante. O trabalhador, quando ele participa dessas questões aí, ele vai ver que na fábrica ele vai poder reivindicar um salário melhor. E não ficar aceitando esse salário aí que eles dão aí 1%, 0%, 5%. Pra gente não interessa isso. Eu sou trabalhador autônomo, não quero mais trabalhar. Eu sempre tenho uns conflitos muito sérios com a minha companheira, né? Por causa do ganho, né? Desculpa estar falando um pouquinho mais aí. Mas por quê? Porque eu em 80, até 80 fui empregado metalúrgico, era da oposição sindical dos metalúrgicos de Osasco aqui, e depois não consegui mais emprego, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre colocou na minha cabeça que eu tinha que respeitar aquele patrão lá, que é esse patrão de hoje aí, né, que manda no sistema, né? Então, eu acabei naquela época não conseguindo mais emprego, tive que parar a construção civil. Da construção civil, eu fui ser empregado de alguns patrões, era a mesma coisa também do metalúrgico lá. Né? Então eu resolvi devagarzinho sendo autônomo. Minha profissão atual é marceneiro, mas a gente trabalha com manutenção preventiva. Criamos uma central organizada de trabalhadores autônomos para organizar os trabalhadores, né? Autônomo, porque a gente acha que esse trabalhador autônomo ele tem condições de ter um salário melhor, né? Quando ele se organizar, do que o trabalhador formal que está dentro da fábrica. Porque 650, 1.500, eu acho que é complicado. Então a gente sabe que o trabalho autônomo é desorganizado, mas a gente está aí para fazer isso. Então a pergunta minha que fica para vocês é a questão da autogestão e do cooperativismo. E a gente vai falar muito isso com a companheira aqui em Osasco, né? Eu acho que o IDS tem um papel muito importante para discutir essa questão, porque a Unisol ela é um exemplo para a gente de discutir a questão do cooperativismo e autogestão. Na realidade ele pratica. Aqui em Osasco acho que a gente ainda tem uma cooperativa de trabalhadores, eu não sei a quantas está, mas a gente também vai começar a pegar, acho que essa abertura que o Tafarel deu para a CUT, para a gente começar a participar lá, usar o espaço que a gente não tinha condições, às vezes de alugar um espaço para a gente. Então essa abertura que o Tafarel dá para a gente é muito importante, convidar para um seminário dele, que é pouco que acontece isso em Osasco. Se acontece, a gente às vezes não fica sabendo enquanto sociedade civil, né? Então, desculpa mais um pouco estar falando, mas eu acho que assim, a pegada grande que a gente tem e que tem que virar, eu acho que ponta de lança para os trabalhadores se organizar enquanto cooperativa e autogestão é a economia solidária. Né? Eu acho que a companheira vai ter um papel muito importante nisso. Eu acho que quem se alimentou hoje aqui está se alimentando de um produto de economia solidária. A gente tem a companheira Guinha aqui, a Celina acho que deve ter dado uma saída.
Mas o companheiro Marcelo está começando a vir agora com a gente nessa pegada. O Gaúcho é um parceiro muito importante, desculpa do parteiro. Mas é um parceiro muito importante, porque esse companheiro aí há 2 anos atrás, né, na Assembleia Popular, ele veio ser um parceiro da gente e um investidor no nosso trabalho. Então o Campo Cidade é a pegada do companheiro, lá a gente discute cooperativismo e autogestão. Então a gente quer Osasco discutindo isso, porque se a gente ficar na formalidade do emprego formal, a gente sabe que nunca vai chegar no salário real que a gente quer. Né? Ou então a gente toma as fábricas e nós vamos administrar essa fábrica, porque a gente sabe que o trabalhador, desde da sua administração e até o chão de fábrica, é trabalhador. Então a classe trabalhadora tem que dominar todo esse sistema para a gente mudar o sistema que está aí, senão vai continuar a mesma coisa. A gente vai discutir aqui economia sustentável, mas quem que sustenta? É o sistema, é 1% contra os 99%. Então pessoal, é autogestão e cooperativismo que eu gostaria de vocês... Quer falar no microfone? A agenda é só depois você responde, Mônica. Então beleza. Monteiro pediu a palavra? Primeiramente, bom dia a todos, né? Quase boa tarde, né? Queria saudar a mesa também, a Mônica, a Tafarel, o companheiro aqui, a minha, o companheiro do bancário que está ali digitando. Então, na verdade, primeiramente quero agradecer o convite do Tafarel, né? Sou Monteiro, sou perito, bombeiro civil, presidente da Associação dos Bombeiros Civis do Estado de São Paulo, e também sou presidente de uma cooperativa de trabalho de bombeiros civis, né? Porque hoje a gente tem uma grande preocupação, não só por esses profissionais que estão aí, que além da formação, que é a mesma, faz a mesma formação do bombeiro militar, e que também passa por algumas dificuldades, principalmente na questão da informalidade, né? É por isso que veio a questão da cooperativa aí, para a gente tirar esses profissionais da informalidade, né? E trazer ele para uma formalidade através de uma cooperativa. Mas só lembrando aqui uma questão que eu acho que faltou a gente fazer uma discussão sobre a questão da segurança contra incêndio, né? No dia 25 de março de 1911, várias trabalhadoras femininas morreram, eu não sei a quantidade, que eu não recordo agora. Essas trabalhadoras eram da área de costura, estavam trabalhando e de repente houve um incêndio naquele prédio. E devido o capitalista, né, o dono daquelas empresas, o que eles faziam? As mulheres estavam trabalhando, eles fechavam a saída, né, para as mulheres não saírem com a roupa, com a calcinha, não roubar, né, não acabar cometendo nenhum tipo de delito. O que aconteceu? Houve um incêndio. Infelizmente, aquelas mulheres não tinham como sair, as portas estavam lacradas, infelizmente acabaram morrendo todas elas, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a discutir também nas indústrias, nos comércios, a questão da segurança contra incêndio, né? Eu sei que o assunto aqui não tem muita referência a isso, mas eu acho que essa discussão é importante também. O último caso que a gente tem que lembrar, Santa Maria, né? Santa Maria, eu acho que, infelizmente, a cultura do brasileiro hoje é acontecer para depois a gente tomar uma providência. Então, era só mais isso, saudar a todos, saudar a mesa, né? Agradecer e parabenizar, e também deixar agradecer o Tafarel em pessoa, que nos acolheu lá na PUT, né? A Bomesp nasceu dentro da PUT, a gente só tem a agradecer, o companheiro Valdir Roque, o Lapa, João Paulo Cunha, enfim, se a gente for citar todos os companheiros aqui, o Sindicato dos Bancários da nossa Assembleia foi realizada nesse mesmo espaço, é uma grande honra para a gente ter como parceiro o Sindicato dos Bancários, e até peço desculpas porque daqui a pouco a gente vai ter que ir para o ABC, a gente tem uma reunião com o Sindicato dos Bancários do ABC e a CUT do ABC, onde a gente vai estar falando sobre a questão de segurança contra incêndio naquela região. Então, o próximo tema a gente se coloca à disposição. Não precisa se preocupar, porque o Lapa chegou, o prefeito chegou, viu aqueles bombeiros lá, falou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, está tudo em paz, Lapa, é o nosso pessoal, são nossos companheiros aí, fazem parte da nossa associação. E é isso, gente, a gente está à disposição, a Associação dos Bombeiros Civis do Estado de São Paulo está à disposição de todos vocês. E vamos juntos crescer e levantar essa bandeira aqui em Osasco. Muito obrigado pela oportunidade. Da palavra Ednei, a FUSE.
Ivan. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o Tafarel pela atividade, excelente atividade. Os temas são pertinentes, né? Cumprimentar as mulheres da mesa, né? Em nome da Mônica e da Aninha, cumprimentar as mulheres que estão aqui na plenária pelo nosso mês, né? Pelo Dia da Mulher, pelo mês da mulher. Parabéns, mulher. Já, filho? Hã? Você tá falando Dia da Mulher ainda? Poxa, mas não acabou não. A mulher não acabou. O Dia da Mulher é todo dia, meu amor. E você tem um pouquinho de mulher. Porque aqui quem não é mulher, nasceu de uma mulher. Tá bom? Exatamente. Aí, olha lá, tá vendo? Aí, ó, o Tafarel tá na defesa dele, tá certíssimo. Aí, assim, companheiro, dentro do tema, é assim, uma pertinência um pouquinho. Na questão geral, eu gostaria de saber do Diese como que ele enxerga nos órgãos públicos a terceirização. Por quê? O que está acontecendo com tanto a educação, saúde, todos os órgãos públicos? Está tudo se terceirizando, tá? E aí, quando se fala de educação, eu estou dizendo educação porque assim, eu sou funcionária de escola, sou secretária de gênero da AFUD, Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo. A categoria de agente de serviço, que é a minha categoria, está extinta. O governo está terceirizando, já terceirizou os funcionários da limpeza, já terceirizou a cozinha. Na saúde também o caminho é o mesmo, com o professorado na POSP também é a mesma situação. E aí o que acontece? Se contratam pessoas que não estão preparadas, porque na verdade os funcionários públicos precisavam do quê? De uma capacitação, certo? Para poder continuar, levar o trabalho dele avante. Aí eles vêm, fazem uma terceirização, acabam com aquela, extinguem a categoria, aí contratam outras pessoas que não estão nem preparadas para fazer o trabalho, que é o que está acontecendo dentro das escolas. As meninas que estão na cozinha nem conhecem, nem sabem como funciona uma cozinha. E nós que estamos dentro da escola ainda temos que estar ajudando, porque cozinha é um perigo, está lidando com criança, né? E assim, educação. Dentro da educação que nós vamos conseguir tudo isso daqui. Se nós tivéssemos uma educação boa, de qualidade, nós não estaríamos discutindo isso. Se nós não tivéssemos, se a gente tiver uma educação de qualidade, o sindicato não precisaria nem existir. Porque todas as pessoas seriam conscientes, saberiam o que precisavam, o que precisa e o que não precisa ser feito. As pessoas vêm e vão trabalhar, geralmente o pessoal vai trabalhar pelo valor financeiro, porque todo mundo come, bebe, precisa pagar a sua conta. Como o companheiro questionou a questão da saúde, os remédios. As pessoas, o que acontece? As pessoas trabalham, chegam numa certa idade, está doente, quando aposenta, chega na aposentadoria, que nós devemos ter aposentados aqui, como é que fica a vida desse aposentado? Então, eu gostaria de dar esse cutucão para saber como vocês veem isso e também como ver a questão dos aposentados. Obrigada. A camiseta cair aqui, quebrar a camiseta vai ficar forte. Chamar o Ivan aqui do Conselho Nacional de Bombeiros Civis. Ivan. E por último, o último inscrito é o Bolívia também. Tá? Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. A mesa, bom dia. Antes de falar o que eu digo, o que eu pretendo, eu quero agradecer imensamente ao Tafarel, à CUT em si e ao próprio PT, porque a maioria não sabe, mas a profissão de bombeiro civil hoje nesse país tem uma dívida de gratidão enorme com o partido e com o trabalho que a CUT fez para apoiar. Porque até 2009, ninguém sabia que existia bombeiro civil. Foi uma lei que já existia aqui no país há 100, 150 anos. Mas o Lula regulamentou uma lei que ficou 17 anos engavetada. E essa lei só saiu da gaveta e foi para frente, que é a lei que regulamenta a profissão, por causa de ação de pessoas assim. Para vocês terem ideia de como a profissão é perseguida, ainda tem ditadura no Brasil hoje. Parece que não, mas tem. E é dos corpos de bombeiros militares, não do pessoal que te atende na rua, na viatura, quando você precisa de socorro.
mas os coronéis lá em cima no comando. Que a nossa lei, que ficou 17 anos para sair, em 4 meses eles já tinham entrado com uma lei para derrubar ela. E a gente foi para a audiência pública, perdeu, porque o lobby deles lá é muito grande, a gente não tinha o apoio que temos hoje, acho que hoje a gente consegue dar conta, mas na época não tínhamos, perdemos, foi aprovada a lei deles que derrubava a nossa, e aí começou uma campanha popular muito grande, a gente entupiu a Casa Civil, a presidência, e perturbou todo mundo que a gente conheceu no país inteiro, e aí a gente conseguiu o veto. Então o presidente vetou. Então a profissão de bombeiro civil hoje deve muito para o Lula e na sequência para Dilma. Porque o Lula sancionou a lei e a Dilma evitou que a lei fosse para o buraco depois. Mas o que eu tenho para dizer em especial é que na profissão de bombeiro civil a gente tem muito para oferecer para esse país, que o bombeiro civil trabalha tanto no privado quanto no público. Também corre, tem muito município que não tem convênio com o Estado e cria o próprio serviço. E o trabalhador, e hoje para a economia e para a sustentabilidade é algo essencial. Porque se você tem uma indústria química e você tem uma equipe de bombeiro lá dentro, dá um vazamento, dá qualquer coisa, o pessoal segura. Não deixa virar desastre. E hoje a gente não dá atenção para isso. O brasileiro não quer saber de prevenção. E bombeiro é um profissional de prevenção e resposta em emergência. Não é só incêndio. Então a nossa ideia aqui, e o que a gente está trazendo para essas discussões e outras, é que existe esse profissional disponível. Só que a população e os trabalhadores têm que cobrar na empresa, no serviço. O pessoal aqui já fez curso de CIPA, brigada de incêndio, essas coisas? Alguém aqui já fez? Eu fiz. Então, você foi um dia para o campo, aprendeu a fugir do campo e pronto. Semana seguinte você lembrava do que você viu no campo? Se der uma emergência, o que você faz? Você morre. Então assim, tem que ter brigada de incêndio sim, tem que ter equipe de emergência sim, voluntária, do mesmo jeito tem que ter CIPA. Mas você tem que ter um profissional especializado em prevenção e resposta à emergência. Senão não dá certo. E hoje a gente tem situações de trabalho escravo de bombeiro, porque o sujeito faz o curso, não consegue emprego e vai trabalhar de evento, como autônomo, como voluntário. O dono do evento vende o profissional por 150, 200 reais para a produtora, paga 50 reais para ele ir com condução do bolso, uniforme do bolso e um lanchinho do bolso para ficar 12, 20 horas no evento. Então a iniciativa que nem o Monteiro, de organizar o pessoal em cooperativa, é importante para esse pessoal deixar de ser explorado. E eu digo mais para você. Você acha que um bombeiro que faz 20 horas está em pé lá no evento, se der uma emergência, vai conseguir te socorrer da forma adequada? Não vai. Então está destruindo a profissão e está pondo todo mundo em risco. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, dizer que tem muito... Ah, outra. Existe uma norma nacional que dá dimensionamento de bombeiro para edificações e eventos. Só que como exemplo do shopping aqui, que tem um bombeiro trabalhando, 12 horas no shopping, o que o sujeito vai fazer no shopping daquele tamanho se der qualquer coisa? Ninguém nem vai ouvir ele se ele gritar falando para correr pela porta. Chamou o bombeiro de Né? Então não dá. Pegando a palavra, nós costumamos dizer o seguinte, que um bombeiro... Peraí, vocês estão ouvindo aí no fundo? Só assim, tá? Não, tudo bem. Fala. Que um bombeiro num local desse é que nem um cavalo manco, que não resolve nada. Tá? Ele falou uma coisa interessante. Todos esses projetos que vocês estão trabalhando hoje, nós fazemos parte da produção, da indústria, dos recursos e de conscientização, da consciência que está ali. Isso Ele é. falou que senão nós fazemos parte sim desse evento que está acontecendo hoje. Obrigado. E aí, só concluindo, esse evento está de parabéns, os temas são importantes e vamos tentar levar isso para o país inteiro, porque a gente vai começar a jornada em todo o Brasil e a gente vai levar a bandeira daqui, a bandeira da causa, e a gente vai transformar esse país num lugar melhor e mais seguro a cada dia em prevenção e resposta à emergência. Para o trabalhador que está na rua e para você que está em casa. Obrigado. Bolívia, né? Eu não sei se é o nome Bolívia, eu chamo de Bolívia. Bolívia mesmo? É todo mundo. Bom dia, boa tarde. As mulheres, os homens e a mesa que compõe aqui. Meu nome é Gregório, mas todo mundo me conhece como Bolívia. E eu gostaria também de chamar-se de índio, também tem gente que me chama. É o seguinte, sustentabilidade. Bonito, maravilhoso. É bom perguntar para todo mundo. Sim, sustentabilidade maravilhoso que teve, nos tempos, a moda, que eu piso mesmo nesse negócio da moda, fizeram um evento onde que a moda falou que fazia sustentabilidade. Nossa,
fazia tipo assim, aquele negócio maravilhoso, bonito, apareceu nas Europas, em todo no mundo inteiro, né? Então, mas a produção industrial que é aqui, lá tem uma produção escrava. Que esses dias passou uma grife mesmo, fazendo uma produção escrava. E o que tem, ainda não acabou a escravidão, não. Então o que acontece? Por isso que eu falo, o consumo, o consumismo aí, maravilhoso, o cara vai lá, paga, sabe quanto naquela roupinha? 600 conto pra cima. Não é pra baixo não, é pra cima. Sabe quanto que recebeu a mulher que trabalha lá dentro como ajudante? 350 reais por mês. Será que cobriu aquela roupa maravilhosa que ele vendeu? 600 conto cobriu o salário de um mês? Inacreditavelmente. Por isso que eu estou querendo fazer essa pergunta para vocês, que esses temas são muito importantes. E você falou de sustentabilidade, que a moda ainda não só fez na mídia, né? Eu só tenho essas palavras só. Obrigado, viu? Mas o Pampam tá desesperado ali. Deixa eu falar, tá fora, deixa eu falar. Pampam, pra quem não sabe, ele fez parte do Bando Balalão, né, Pampam? E hoje está aqui na comunidade osasquense. Pampam, seja bem breve. Bem breve. É mais para a Mônica Veloso que eu vou me dirigir, como ela é secretária do Desenvolvimento e do Trabalho. Eu, como artista, eu sou presidente também da ONG Circo Esperança, que estou trazendo lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu nasci aqui em Osasco, Presidente Altino, e os meus pais faleceram, e aí eu fiquei com a casa. Então eu tenho o dever de dar continuidade a um projeto que eu comecei lá no Rio de Janeiro, que é o Circo Esperança Escola das Artes, que abrange todas as artes, música, dança, pintura, e eu estou trazendo aqui para Osasco, e eu vim aqui pedir um apoio aqui para a nossa secretária do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, que atendesse, porque a cultura, né, eu fui apresentar esse projeto, e o pessoal falou, pô, a gente não tem dinheiro aqui. Então, quer dizer, eu vou procurar onde? Na educação. Então eu espero que a nossa secretária Mônica Veloso, que está aqui, abrace esse nosso projeto aqui, e a gente possa trazer esse projeto maravilhoso que dá sustentabilidade e dá valor aos nossos artistas, às nossas crianças, à arte. Então, viva a arte, viva o circo, e pam, pararam, pam. Obrigado. Sempre é bom ter um palhaço, né? Gente, ó, depois nós vamos passar aqui pro bombeiro, quase agarrou. Eu tô até preocupado, que os bombeiros estão em pé um bom tempo. Tá tudo bem com vocês ou não? Então tá bom. Vou passar com o Roberto aqui para fazer as considerações, responder as perguntas. Ei, Roberto, aproveita e faz as considerações finais, tá? Muito obrigado. Bom, eu queria dizer um negócio aqui que eu acho que meio que polemizou. Sustentabilidade, até um companheiro falou aqui antes, não é cuidar só de bichinho e de árvore. Sustentabilidade é você dar condições para que o ser humano faça suas atividades, cumpra suas obrigações. Porque não adianta eu me preocupar com sustentabilidade da Amazônia se um companheiro lá da Amazônia não tem o que comer. O que ele vai fazer? Ele vai derrubar a árvore. Ele não derruba a árvore porque ele é sacana, porque ele é maldoso. Primeiro porque tem um capitalismo tremendo, animal por trás dele. Senão ele precisa comer. Agora, então, eu acho que isso tem que ficar claro entre nós, que sustentabilidade é primeiro pensar na vida, nas pessoas, e depois nos bichinhos, na árvore, né? Nada contra os bichinhos, as árvores, tem que proteger os recursos, sim. Mas primeiro nós temos que garantir o ser humano. Quem já assistiu aquele desenho da Walt Disney lá, o Ali, está entendendo o que eu estou falando. Assista, porque isso vai te fazer refletir um pouco sobre a importância da vida. Nossa, tem que preservar primeiro o ser humano, né? E tem muita gente aí precisando da nossa ajuda. Por isso que nós estamos aqui, companheiros. Bom, deixa eu começar aqui. Só tem pergunta difícil, né? A questão da qualificação dos trabalhadores vai depender muito de nós nos organizarmos e pensarmos no modelo de educação a partir do olhar do trabalhador.
E nesse sentido eu tenho uma ótima notícia para dizer para vocês. O DIEESE, que é um órgão na qual vocês criaram, faço questão de frisar isso, criado pelo movimento sindical, pelos trabalhadores, acaba de inaugurar uma faculdade de Ciências Sociais do Trabalho. Ocupem essa escola. Essa escola é de vocês, é criada por vocês, é pensada em vocês. Tem muita gente se formando em faculdade aí, meia boca. Infelizmente, vamos valorizar essa escola que é nossa, dos trabalhadores, que tem um olhar da educação diferenciado. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá muito mais críticos ao sistema e, mais do que críticos, com propostas. A gente precisa pensar na formação dos nossos dirigentes também. Porque os nossos dirigentes, muitas vezes no passado, não tiveram tempo de se qualificar. E hoje tem essa oportunidade. Então, vamos levar esses projetos, porque a qualificação do setor formal está preocupado muito com a produção. Aliás, eles não querem que o trabalhador pense. É muito perigoso o trabalhador organizado pensando. Por isso que não tem mais filosofia e sociologia nas escolas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E até para a gente discutir, porque qual é a escola que o filho do metalúrgico precisa? Qual a escola que o filho do bancário, do químico, do comerciante? Né? A gente precisa começar a discutir educação, porque a gente está resolvendo isso de forma sozinhos. Né? Sozinhos não dá. Então a gente precisa pensar com carinho na qualificação do trabalhador. Companheiro do setor farmacêutico, né? Não deu para a gente abordar aqui, talvez, as coisas por setores. A gente acaba citando um setor como exemplo, mas é um setor importante, setor químico, petroquímico e farmacêutico. Quanto ao salário do DIEESE, esse salário do DIEESE, qual que é a metodologia? O DIEESE tem um índice de custo de vida, tem o ICV e ele faz as pesquisas mensais de cesta básica. Com base em toda essa pesquisa do DIEESE, o DIEESE vai lá e estipula qual deveria ser o salário mínimo ideal para que um trabalhador tivesse condições mínimas de sobreviver. Então hoje, esse valor, que seria o ideal, R$ 2.600, está em volta disso. Tá? Então esse deveria ser o salário mínimo para o trabalhador que paga aluguel, o trabalhador que faz sua despesa. Porque, gente, brasileiro é um cara que é herói. Como que o cidadão tem lá uma família com 2 filhos, ganha o salário mínimo e no final do dia ri? O nosso povo é um povo maravilhoso, essa mistura de gênero, de raça, de povos, boliviano, italiano, nordestino, mineiro. Isso é coisa nossa, isso é o que faz a nossa diferença. Eu estive na Bahia, eu já estive em Rondônia. Nossa, o carinho que as pessoas têm, né? A receptividade, né? Então nós temos que aproveitar toda essa forma de ver diferente, essa qualidade, e buscar soluções. Agora, companheiro, índice de empresário sempre desconfia, viu? Confia no do DIEESE, porque o do DIEESE é feito por você, pela tua categoria. Informação do empresário, desconfia. Eu nunca confiei, né? Eu sei, companheiro. Eu percebi que você é bom de luta. Então, companheiro, entre o índice do DIEESE e do sindicato e o do patrão, desconfia do patrão sempre, você está certíssimo. Tá? E quando você tiver alguma dúvida de um trabalho que um companheiro do DIEESE tiver feito, puxa ele de alma assim, ô amigo, explica isso aqui de uma forma mais simples para mim. Você falou muito tecniqueza. Né? O técnico tem que se virar e responder a tua pergunta. Ele tem que falar de coisa difícil de forma fácil. Esse é o nosso dever. E eu tenho certeza que todo técnico do DIEESE vai te atender com carinho. Eu conheço os colegas que eu estou... Tem o Tomás lá no ABC. Se você quiser, depois eu te passo o telefone dele, tá? E, Tomás, vem aqui um dia que eu quero bater um papo legal com você. Estou conhecendo esse problema aqui que eu preciso do DIEESE. Tá bom? Que com certeza ele vai atender o companheiro com carinho. E continue assim, companheiro. Porque no movimento sindical, quem não incomoda precisa começar a rever, né? Porque é que nem greve. Greve que não incomoda não é greve. Né? E uma tia que falava que eu era polêmico. Eu fui ver o que é ser polêmico no dicionário. É coisa boa, uma pessoa que questiona, que quer o melhor, né? Então a gente precisa polemizar assim. Essa coisa de achar que o debate, onde não tem debate, futebol, política e religião se discute, precisa tomar muito cuidado. Tá bom? Depois tem alguns dados do setor farmacêutico, apesar de tudo, a indústria farmacêutica está bem. Né? Agora a gente quer saber se o trabalhador da indústria farmacêutica está bem. É aí onde o bicho pega, ao meu ver. E o companheiro está com toda a razão. Né? Quanto à economia solidária,
eu prefiro deixar para a Mônica falar um pouquinho disso, que eu creio que essa vai ser uma bandeira que ela vai acabar abraçando, mas eu já queria indicar para os companheiros alguns caminhos aí. O BNDES financia isso, e o Diese fez um levantamento muito interessante e está com um projeto muito bonito nesta área, viu, companheiro? Se aproprie dele, depois eu também posso dar umas dicas, mas vou deixar isso aqui um pouquinho mais para a Mônica falar. Né? A companheira Ednei, né, da FUSE, ela fala da terceirização. A terceirização e a rotatividade são dois problemas que estão no eixo principal de discussões do Diese. Nós do Diese não somos contra os terceirizados, que fique claro isso. Mas nós somos contra as formas de terceirizações do jeito que elas vêm sendo feitas. Porque elas precarizam as relações de trabalho, elas quarteirizam, quinteirizam, fazem o inferno, reduzem o piso do trabalhador por baixo, né? Além de contribuir para a não formação técnica do trabalhador e jogar o trabalhador contra o trabalhador. Então, o Diese tem uma nota técnica muito interessante sobre terceirização, está com um livro sobre rotatividade fantástico, só para vocês terem uma ideia. De cada 10 trabalhadores, 3 são mandados embora em menos de um ano. E vocês que são sindicalistas, trabalhador que é mandado embora em menos de um ano passa pelo sindicato? Não. Por que as empresas fazem? E aí o trabalhador não tem tempo de se qualificar, por quê, né? O gozado, né? Se forma engenheiro em 2 dias, se forma bombeiro em 1 semana. Então o problema da qualificação está relacionado, da falta de qualificação do trabalhador, não está relacionado à falta do interesse dele. E sim, a empresa põe uma pressão tão grande de trabalhar, que ele não tem tempo para estudar. E quando tem tempo, o salário dele não vai acontecer. Então a gente precisa pensar numa forma, num sistema público que supere todas essas limitações, tá? E deixa eu ver aqui, o bombeiro civil, ele ajudou, e o trabalho escravo também, eu vou deixar um pouquinho para a Mônica falar aqui. Estou deixando as perguntas mais fáceis para ela. Obrigado. É legal, né? As mais fáceis para ela. Mais uma vez, eu queria agradecer esse carinho. É uma alegria muito grande estar nessa cidade maravilhosa que é Osasco, uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento econômico e sustentável muito grande, e uma cidade que com certeza tem uma secretária que vai ouvir os trabalhadores, né? E vai ajudar muito vocês, porque, como o companheiro diz, ela vem do chão de fábrica, ela sabe onde a chapa esquenta, né? E eu sou suspeito de falar da Mônica, mas pelo pouco que eu conheço essa companheira, eu tenho colocado ela como uma pessoa referência, porque eu tenho muito orgulho, primeiro, de trabalhar com ela, que é uma mulher, né? É negra, né? Então passou por muitas lutas que boa parte de nós passamos, né? Então eu só queria agradecer a confiança aqui a vocês, né? Perdoem a gente se a gente falou alguma bobeira aí. Estamos à disposição aí para contribuir no que for possível. Muito obrigado, um bom dia e sucesso para vocês na organização do 1º de maio. E vamos para a luta, companheiros. Como diz meu amigo Tucão, para a chapa esquentar, vou passar para a Mônica, né? Porque o Roberto jogou a bola para ela, né? Mônica, com você. Bom, são muitas, né, não são perguntas, mas algumas questões que o pessoal levantou. Eu vou tentar, né, ver como é que eu contribuo. Antes de tudo, como tem também uma questão especificamente sobre o serviço do portal, que o Wilson levantou, e como ele pediu aqui para que eu apresentasse a resposta em público, vou responder. Então, assim, Wilson, quando o trabalho do portal do trabalhador, ele além de buscar o encaminhamento das pessoas para uma vaga de emprego, ela procura articular as várias ações hoje que a Secretaria do Trabalho desenvolve, né? Esse portal, ele está, a sua relação direta com o atendimento ao desempregado segue as diretrizes do Ministério do Trabalho, aquilo que né, quando você quer lhe dar a entrada no seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, pela nova diretriz, ele está condicionado ao tempo em que essa pessoa ficou fora do mercado e quantas vezes ela deu entrada nesse seguro. Então, houve, acho que uma pessoa
que procurou, como eu não tenho todos os elementos aqui da coisa, né, mas pelo que eu estou entendendo aqui, a pessoa procurou o serviço e foi orientada a um programa de capacitação profissional, porque esse é a diretriz encaminhada via o Ministério, né? Então, se a pessoa está há muito tempo procurando, né, ou teve um curto espaço de tempo entre uma entrada e outra do seguro-desemprego, primeiro que ela perde o direito, e essa é uma diretriz do Ministério. E o segundo é que ela tem que ser encaminhada para um programa de capacitação profissional, né? Então, a primeira porta não porque o seguro em si, é claro que aqui ela tinha um objetivo muito claro com o que era o recebimento desse seguro. Mas o objetivo claro dessa trabalhadora não é o que corresponde à diretriz. Então a gente não, o portal ele não pode liberar o seguro-desemprego porque a pessoa precisa do dinheiro, né? Ele vai liberar de acordo com o perfil dela atender ali as condições do critério de recebimento do seguro-desemprego, né? Em que pese o que seja a justiça disso, é que hoje a porta, e esse, né, claro, eu acho que também é um debate importante, já foi feito uma outra vez, né? O movimento sindical debateu, não era o valor, mas o tempo também que essa pessoa tinha, né, de proteção do seguro, e o que esse seguro tem que ser, né? Então, na verdade, as pessoas não devem, né, ou não deveriam estar protegidas por um programa de seguro-desemprego, e sim nas condições de um programa como esse e encaminhá-las para um emprego de qualidade, né, para que ela possa ter a subsistência dela garantida pelo trabalho dela e não por um apoio social e assistencialista de governo, né? Então, é uma discussão, né, mas como diretriz é essa, Wilson, né? Não tenho como, lamentavelmente, aí não tem como ajudar a companheira assim. A terra dela, ela precisa de dinheiro, ela não quer ficar aqui para trabalhar, como é que ela vive? É um procedimento. Lamentavelmente, aí estou te respondendo a partir do que é a diretriz do portal pelo Ministério, né? Então, não de um atendimento como esse. Imagino que dentro do que, se ela foi desempregada, não sei qual era o tipo de trabalho que ela tinha, mas tinha que ter recebido ali os direitos dela, né? Tem também o fundo de garantia, tem um aporte ali que deveria então garantir para ela as condições dela voltar à terra dela, né? Se é a necessidade, acho que aí tem que ver como é que pode ajudar uma companheira nessa situação. Aí não foge ao que é o papel do portal nesse caso, né? O que a Ana estava levantando, e a Ana tem razão. Osasco, hoje, primeiro assim, que a gente precisa separar, né? Em Osasco ou no Brasil, nós não temos mais trabalho escravo, né? Porque a escravidão foi abolida no país. Nós temos uma situação de trabalho análogo ao escravo, que significa tirar as condições, né, dos princípios fundamentais na hora que a pessoa está executando ali uma atividade, né? Ou seja, trabalhar para comer, né, para vestir, ou estar exposta a jornadas extensas, está também exposta a produtos e ambientes perigosos, enfim, uma série de coisas ali classificam o trabalho na analogia escrava. O Brasil, no início de 2000, ele tinha uma forte ação via as comissões aí tripartites na discussão tanto do trabalho infantil, né, quanto também da situação do trabalho análogo à escravidão, né, ao escravo aqui no Brasil. E a comissão, especialmente dos trabalhadores, teve papel fundamental, não só no Brasil ratificar a lei, ou seja, uma convenção na OIT, né, que faz com que o Brasil tenha que constituir os instrumentos legais para acabar com esse tipo de trabalho no Brasil. E desde então, e particularmente no governo Lula, houve uma intervenção de fiscalização muito forte, especialmente na região centro-oeste,
né, do país, onde se caracterizam ali as carvoeiras, né, e as grandes fazendas aí, em que o trabalho análogo ao escravo era uma prática muito forte, né, e não era só de fiscalizar e tirar as pessoas daquela situação, e nem só de também implementar multa, né? Você também tem que criar uma situação, e a lei hoje no Brasil inclusive retira patrimônio né, do setor privado, de empresários que praticam esse tipo de situação. Então, e são responsabilizados de forma civil e criminal também, porque é crime você colocar uma pessoa numa condição como essa. Agora, nós temos uma situação também muito difícil, que né, o sucateamento que tem se dado no Ministério do Trabalho e nas delegacias de fiscalização. Né? A gente hoje tem uma situação de tá faltando essa retaguarda para a ação sindical, inclusive, né, porque a ação sindical ela se limita no processo de organização, no seu instrumento de negociação, mas na hora de você entrar dentro de uma empresa ou de um local de trabalho e ter que fiscalizar, você tem que estar amparado a um instrumento de fiscalização que hoje é frágil em todos os sentidos, né, em número, em compromisso, em técnico, em tudo. Né? É um debate que a Ana sabe que a gente está fazendo. E, assim, aqui em Osasco, pela característica que a cidade tem, o trabalho infantil, ele sempre foi um trabalho infantil obscuro. Ou seja, as pessoas, a sociedade não enxergava. Né? Aliás, a gente continua não enxergando o trabalho tanto infantil quanto o trabalho doméstico, nesse caso, né? E muito praticado por crianças e adolescentes de forma invisível. É o tal do trabalho invisível, né? A criança está lá jogando bolinha, te pedindo uma moeda no sinal, e a gente não encara isso como um trabalho, mas para ele porque ele levanta todos os dias, vai lá trabalhar, seja porque conta de um pai de rua ou mãe de rua, ou seja realmente para levar para o seu sustento. Ele está posto aqui na cidade, né? Como também tinha toda aquela situação aqui do nosso circuito ferroviário, como é que as crianças, né? E esse circuito sempre trouxe um número grande de crianças nessa condição. Mas a gente chegou a encontrar, não foi exatamente aqui na cidade de Osasco, mas foi na divisa entre Osasco e Carapicuíba, inclusive de trabalho infantil e indústria, né? Empresas de terceirização que utilizavam mão de obra infantil para montar componentes, inclusive para uma grande indústria, na época, isso era ainda década de 90. Né? Então, hoje existem pactos nacionais, existe uma política nacional de erradicação do trabalho infantil no Brasil, do qual Osasco tem procurado, a partir dos seus movimentos sociais, né, e do próprio movimento sindical, acompanhar muito de perto. Porque às vezes a gente olha para o trabalho infantil ou o trabalho escravo para aquilo que está só na zona rural, e não naquilo que é a nossa convivência e organização social urbana. Né? E é aqui, inclusive, onde se caracterizam outras formas de disposição dessas crianças, né, como a questão do abuso sexual e tudo mais, muito mais grave ainda do que só o trabalho. Né? Então, esse é um debate forte, né, que a gente faz. O Brasil tem conseguido diminuir esses números, e isso vai sendo representado também nos estados e nas cidades que assumem a política de erradicação do trabalho infantil e de erradicação do trabalho análogo ao escravo forte, e Osasco é um deles. Como dados, Ana, realmente aí vou te dever, né, mas pode ter certeza que eu te passo, né, o que era e o que é hoje, né, e a gente, não posso dizer que conheço algo que se relacione hoje ao trabalho escravo, né, ou análogo ao escravo aqui na cidade de Osasco. Trabalho infantil ainda sim, né? A gente
não pode descartar, porque é o doméstico, é esse de rua que a gente está falando, e tantos outros que eles se caracterizam nas formas de trabalho que a cidade tem. Né? E a gente ainda falta uma ação mesmo de erradicação. Diminuiu muito, mas existem ainda cerca de 4 milhões de crianças trabalhando no Brasil. Né? É um número ainda, para a dimensão do Brasil, é até menos, viu, tá? Porque já foi 17 milhões. Então, para ver quanto que já cresceu, né? Assim, a luta e o trabalho, mas ainda temos 4 milhões nessas condições, tá? Você levantou fazer a respeito desse assunto. Pois não. Será que antigamente as crianças tinham a carteira de menor? Carteira de menor, então os menores trabalhavam. Existia também uma tal de guardinha que era da prefeitura, que as crianças trabalhavam na guardinha, na escola e trabalhavam. Tinha um salário, tudo bonitinho. Será que se desse um trabalho para essas crianças, tirariam essas crianças das drogas, que hoje é uma epidemia, as drogas, principalmente adolescentes e crianças? Então, companheiro, o companheiro está levantando um outro que levava um seminário inteiro, só para a gente discutir isso. Então, mas é um tema importante, né? Eu acho que houve uma discussão, e eu também quero dizer, o Brasil também é signatário da Convenção 138, né? E também da 146, que além de tratar do trabalho infantil, trata das formas não só do trabalho infantil na sua característica, mas das piores formas de trabalho infantil. Na verdade, primeiro o Brasil foi signatário das piores formas, como pudesse haver alguma que é boa, né? Não existe nenhuma, mas foi um processo, né? Então, primeiro foi signatário dessa de piores formas e depois foi contra a erradicação do trabalho infantil. Quando o Brasil faz isso, ele tem que instrumentalizar a lei, né? A sua lei. Então a gente já tinha o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das melhores do mundo, que aí todo mundo vai dizer, pô, mas não funciona. O fato dele ser um instrumento que não funciona não significa que ele não é bom. É que a gente é que tem que fazer ele funcionar, né? É a mesma coisa a nossa Constituição. Né? Eu acho a nossa Constituição boa. Ela tem coisas para melhorar? Tem. Mas nós não podemos simplesmente desqualificar um instrumento importante que é daquilo que nos regulamenta como organização social, né, sociedade. Pois bem, e dentro disso, aí vem a lei do aprendiz. O que acontecia anteriormente? Sendo muito rápido isso. Por que a gente tinha as condições de dar a carteira profissional para aquele jovem de 14 anos, a situação do aprendiz passava de 12? Né? Então, ele podia ser aprendiz a partir dos 12 anos de idade, né? Carteira profissional aos 14, e a partir dos 14 anos, então, ele estava pronto para o mercado de trabalho. Né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a gente está aqui falando, né, de um déficit, inclusive, porque quando a gente olha para essa discussão do trabalho infantil, qual que era o grande debate? Hoje as pessoas, lá, né, década de 90, davam emprego ou colocavam as crianças para trabalhar, e isso ia mantendo o ciclo de pobreza e miserabilidade, porque em vez de dar o emprego para o adulto, empregava a criança, que não tem condições de ter toda a sua capacidade de organização, e nem deveria. Né? Concomitantemente a isso, você tirou, né? Por isso que o déficit que a gente tem hoje desses adultos semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, para essas pessoas saírem da escola. A evasão escolar foi total, né? nesse espaço, como se a gente já não estivesse vivendo isso há décadas, né? Mas a sociedade brasileira teve uma diretriz de que as pessoas não deveriam ter acesso à educação. Isso é uma coisa que a gente vem vencendo a cada tempo, a gente está vencendo,
E essas situações que a gente foi vivendo é que caracterizavam isso fortemente, né? Quem é que via as crianças trabalhar antes, assim, tanto quanto ficou no início da década de 90, em 70, 80? Você não via, né? Mas a desestruturação familiar, desemprego, isso e aquilo foi colocando as famílias nessa condição. Então começou o debate: o que é melhor, trabalhar ou ficar no ócio? Nem ficar no ócio e nem trabalhar. O lugar de criança é na escola. E esse é o pacto que a sociedade tem que fazer. Lugar de criança, de adolescentes e de jovens é na escola. Porque em países desenvolvidos, esse ciclo ele termina com 23, 22, 24 anos. É quando o jovem está na sua capacidade de ir para o mercado de trabalho, ser socialmente ativo e politicamente ativo também. Antes disso, não. Qualificado. Né? Qualificado, exatamente. Então a gente vai criando instrumentos que vai tirando as condições desse jovem ou dessa criança ter ali toda a sua capacidade de desenvolvimento psíquico, né, intelectual, físico, naquilo que é o principal bem dele, que é ele ser criança, né, e poder estudar. Então, tem um debate, e dentro desse debate, a política nacional aumentou a faixa etária, né, porque assinou, tem que cumprir, né, e era uma forma de minimizar aquilo que já era burlado na lei. Então, assim, se aprendiz com 12, daqui a pouco era com 10, a gente tinha um grupo aí de mais de 10 milhões de crianças trabalhando, alguns inclusive protegidos pela lei do aprendiz, né, para ganhar salário baixo, tendo atividade, inclusive atividade meio, dentro de indústrias, por exemplo, a salários ou condições precárias. Então o Brasil aumentou lá, né, passou para ser 16, que é o que, né, hoje se permite, e é quando você inclusive completou o ciclo básico e fundamental de escolaridade e está pronto para iniciar a sua formação profissional. Porque com 16 anos ninguém está formado profissionalmente, não podemos dizer isso, né? Está fora de questão uma sociedade admitir que um jovem de 16 anos está formado para processo profissional integral. Não é verdade, né? Então, esse instrumento tem que ser mais debatido mesmo pela sociedade. Acho que vou misturar um pouco aqui para também não perder o tempo aqui do horário. Quando a gente também está falando sobre a questão da sustentabilidade, vamos ter o cuidado de realmente não encarar isso como um debate da moda, mas um debate que é importante sim, muito importante, porque os governos estão debatendo, o setor privado está debatendo e estão construindo a sociedade que cada contexto coloca e pensa. Se os trabalhadores não tomar pé disso, não construir aquilo que pensam, né, e trazer aquilo que nós achamos importante dentro desse instrumento de mudança, de modelo, nós vamos viver de novo, ou podemos correr o risco de viver um modelo que não nos interessa, né? Então, a sustentabilidade é isso mesmo, não é só olhar bonitinho, né, o meio ambiente, ou quantas árvores o Bradesco, ou milhões, né, centenas de milhões de árvores o Bradesco né, pratica aí na sua política de responsabilidade social aí, de reflorestamento. Mas tudo bem, isso é uma prática importante, tem que fazer mesmo, mas isso também tem que estar condicionado a que tipo de organização social o Bradesco ajuda uma comunidade se desenvolver, a pensar as condições de trabalho, a respeitar a organização local do trabalho, a respeitar as condições de saúde e segurança, respeitar os códigos de conduta. Isso tem que estar colocado. Essa é a parte do debate da sustentabilidade que os trabalhadores têm que discutir. A ECO 92 iniciou esse debate com uma questão ambiental. Tudo era questão do ambiente. Temos que fazer alguma coisa, senão a camada de ozônio, né, vai fritar todo mundo,
né, não vai ter água, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Muito bem, da Eco 92 até a Rio +20, esse debate evoluiu. Esse debate trouxe outros elementos, né? E a gente tem que procurar não só se atualizar nele, mas ter interlocução mesmo, concreta, porque quando se discute isso, está se discutindo um modelo de desenvolvimento, está se discutindo como que as sociedades vão se organizar, né? E aí os pactos, eles passam por várias etapas, por aquilo que os governos querem, né? E aí a gente tem Estados Unidos que não quer se comprometer com nada, né? Como foi a situação lá do Pacto de Kyoto, e aí o protocolo, né? E até hoje há um debate, e o Brasil, quantas vezes desde o governo Lula para cá, o Brasil se posicionou em países que precisavam estar discutindo a erradicação da pobreza e da miséria, que precisava discutir a questão da fome. Isso é debater sustentabilidade sobre outra perspectiva, né? E é isso que a gente precisa trazer para essa discussão, não daquilo que é a moda, mas daquilo que nos interessa enquanto classe trabalhadora, né? E aí eu acho também que esse debate traz uma outra discussão, que eu acho que um dos companheiros aqui levantou, que é as novas formas e alternativas de geração de trabalho e renda. É isso mesmo, né? Economia solidária, que é outro debate, você vai dizer, não, isso é moda? Isso não é moda, isso já existe desde os tempos que são, aliás, vem antes da indústria, não é verdade? Vem muito antes da indústria. Mas era sempre considerado um segmento marginalizado, né? Um segmento que estava para aquilo que não, isso aqui é precariedade, isso aqui não, e não é verdade. Porque no momento em que a gente viveu os grandes desempregos, no momento que a gente viveu os grandes processos de exclusão, esse modelo veio para incluir. Esse modelo veio para dizer, olha, nós temos alternativas para colocar essas pessoas numa condição de vida digna, né? Então, e trouxe modelos importantes que Osasco incorpora na sua política pública a partir do governo Emídio e de uma secretaria que deixa de ser de trabalho para ser de desenvolvimento, trabalho e inclusão. E começa a discutir essas formas de como incluir essas pessoas, porque eu acho que eu disse em algum momento da minha fala que esse mercado formal, ele não vai incluir todo mundo. Não vai, né? E qual é a resposta para aqueles que não serão incluídos? Então não é incluído, continua nas beiras dos córregos, ou nas áreas livres, ou não vai ter o direito de se colocar como uma vida digna? Não. Tem que ter resposta, e a política pública tem que dar respostas. Pode ser um dos elementos que vai dar as condições de criar respostas para essa sociedade, para essa organização social, né? Porque é uma organização social que gera, inclusive, emprego, né? Ela não só coloca a condição daquele que constrói e se organiza na sua própria atividade, ela gera para outros, né? E esse é o grande questão colocada no que diz respeito à economia solidária. Osasco hoje tem uma incubadora pública, Osasco hoje discute os processos de arranjos produtivos locais, que dá as condições, ou pelo menos vai criando as condições e o ambiente para que essas pessoas sejam incluídas de forma social, econômica e também, por que não dizer aqui, de forma política também. Porque na medida em que as pessoas se sentem inseridas numa sociedade, ela começa a influir, né? E aí uma dessas, que com certeza tem desencadeado aqui